Vamos fazer mais uma questãozinha sobre lei de Kirchhoff, né? Só lembrando aqui das regrinhas, né? Corrente elétrica em um ponto divide, então quer dizer que o que entra, né, no caso, divide igualmente para cada ramificação. Lembrar que a tensão elétrica em cada elemento do circuito, a somatória das tensões tem que dar zero. Sabendo disso, lembrando disso, você mata aí qualquer problema que envolva aí a questão da lei de Kirchhoff. Aqui na questão da VONESP, um amperímetro A indicado no circuito é ideal. Lembrando que perímetro ideal é aquele que tem resistência praticamente zero, né? Ou zero. Isto é, tem resistência praticamente nula. Eu acabei de falar. Os fios de ligação têm resistência desprezível. A intensidade da corrente elétrica é indicada do amperímetro é quanto, né? Então ele quer saber quanto mede aqui o amperímetro. Sabendo que amperímetro mede corrente elétrica, então ele quer saber quanto que vale o I. E está na cara aqui pelas alternativas que ele quer saber a corrente elétrica, tá? Problema clássico, né? Que você aqui não sabe para onde começa. E como você não sabe por onde começa, a lei de Kirchhoff te ajuda a entender essa brincadeira aqui. Aqui eu posso, por exemplo, escolher esse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto A, né? Sei lá, ponto A, vamos pegar aqui um ponto B qualquer, para a gente começar aqui a brincadeira. Vou falar que do lado de cá, vou falar que a corrente elétrica está girando no sentido anti-horário, né? Então vamos supor aqui que a corrente elétrica está rodando aqui no sentido anti-horário. E aqui também, vamos, né, chuta aqui também que está se movimentando aqui no sentido anti-horário. Professor, você sempre pode chutar essa brincadeira? Pode, você chuta aí, né, o sentido aqui no caso da malha, né? Então aqui no caso, eu vou supor aqui no caso que a corrente elétrica aqui, vou chamar ela de I, aqui é um nó, esse aqui é um nó, a gente sabe que a corrente elétrica vai quebrar aqui um pouco para cima, vai quebrar aqui um pouco para a lateral. Vamos chamar essa corrente aqui de I1, vamos chamar aqui essa corrente de I2. Combinado? Lembrando aqui na primeira, né, da primeira lei de Kirchhoff, né, a primeira ideia, ele fala justamente isso, né, que a corrente elétrica total vai ser a soma das correntes que quebram. Então, a corrente aqui, no caso I, ela vai quebrar em I1 e vai quebrar em I2. Ou seja, se eu somar I1 mais I2, eu vou obter a corrente aqui que entrou aqui, ou também que passa aqui pelo amperímetro. Então, vamos pegar aqui essa brincadeira. Essa vai ser a nossa primeira equação, né, que a gente deduziu aqui do circuito. E vamos aqui só desenhar aqui essa brincadeira para você entender melhor. Então a corrente I2, né, ela passa por aqui, a corrente I2 ela vai subir aqui, passar por aqui. Vamos aqui só desenhar essa brincadeira rapidinho. Então a corrente I2 também ela vai passar por aqui, né, ela passa por essa lateral aqui. E a corrente I1 ela sobe aqui pela resistência de 4, passa aqui em cima, né, a corrente aqui no caso é I1, e quando chegar aqui nesse nó, ela junta aqui de novo, né, e se torna quem? Se torna a corrente I que entrou. Então aqui vai passar a corrente I, aqui passa, no caso, a corrente I, aqui no caso a corrente vai descer por aqui, né? Então estou só desenhando para a gente acompanhar aqui o movimento da corrente. Eu recomendo sempre você fazer isso num circuito assim, porque é mais fácil para você depois enxergar o sentido da corrente, porque o sentido é importante para você falar se é mais ou é menos. Lembra disso, tá? Então, aqui a corrente elétrica, como eu falei, né, entrou aqui no ponto A, ela quebrou. Está aqui a primeira regrinha, a primeira equação matemática que a gente pode extrair aqui desse circuito. O segundo ponto vou escolher aqui uma malha, que eu tenho duas malhas, né, do lado direito e do lado esquerdo, e aí você escolhe qual malha você quer começar. Eu vou começar aqui pelo lado, aqui, né, lado maior, que tem mais espaço. Então aqui, no caso, no ponto A, vamos seguir aqui, no caso, a corrente, aqui a corrente I1. Então a corrente 1 ela sobe aqui pela resistência de 4, então aqui vai ficar, lembrando como é que calculo essa tensão, URI, né? Então essa tensão aqui, lembrando que toda tensão elétrica a gente usa a primeira lei de Ohm, que no caso é URI, então aqui para achar tensão eu faço R vezes I. Brincando aqui, vai ficar a resistência que vale 4, aqui no meio, né? Estou subindo aqui pelo meio. Aqui a resistência vale 4 vezes quem? Quem passa aqui no meio? I1. Então aqui no caso é I1. Aí continuando, aqui ele entra aqui pelo lado negativo, então pelo lado negativo, então é menos quem? Menos 20 e sobe aqui. Aí eu vou virar aqui, né? Aqui para esse outro elemento aqui de 10, ele entra aqui pelo lado positivo, então ele é mais 10, se fosse pelo negativo era negativo, mas como entra pelo positivo, então eu coloco mais 10. O 2 ohms aqui, a resistência, a corrente elétrica está acompanhando, se está no sentido
favorável à corrente, no caso, a corrente I, então aqui fica positivo mesmo. Coloca aqui no caso 2, que é a resistência, vezes quem? A corrente agora é o I, né? Descendo aqui, né? Seguindo aqui, fazendo aqui a curvinha aqui no circuito, né? Aqui eu começo por quem? Pelo mais 50, então aqui vai ser mais 50. E aí, seguindo aqui, de novo, aqui eu agora vou cair na resistência de 4, então fica 4 vezes I. Então aqui, vamos lá, vai ficar, para achar tensão ali, vai ficar 4 vezes a corrente elétrica, que vale I. Seguindo aqui, passa aqui pelo amperímetro, aí eu entro aqui no menos 60, então aqui fica menos 60. E aqui o R2 também acompanha, né? Então fica mais 2 vezes quem? Vezes I. Tudo isso igual a quem? Tudo isso igual a zero. Se você não entendeu, eu fui muito rápido, só lembrando que isso aqui é tensão, né? R vezes I é tensão. Aqui o 20 volts aqui já é tensão, então não preciso fazer R vezes I. O 10 também não, já é tensão, não preciso fazer R vezes I. Aqui no resistência de 2, eu fiz R vezes I. R vezes I é quem? É a tensão. 50 também é tensão. R vezes I é tensão. Né? Resistência vezes corrente é quem? É tensão. Ou seja, lembrar que a somatória aqui, né? Vamos colocar aqui em cima só para a gente relembrar, somatória das tensões tem que dar zero, obedecendo aqui a segunda lei de Kirchhoff. Aqui dá para arrumar essa bagunça aqui, dá para a gente somar aqui essas. Aqui vai dar quanto, né? Aqui vai ficar 4 vezes, aqui no caso, 4 vezes 1, aqui vai ficar menos 10. Dá para somar aqui? Já dá para somar aqui direto, né? Dá para eu somar esse 2i com 4i com 6i. Somando isso tudo vai dar quanto, né? Daqui fica 6, 8. Então vai dar 8i, né? Já somando aqui essa brincadeira. Aqui eu faço menos 60 mais 50, vai dar quanto? Vai dar menos 10 igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu subtraí 20 de 10 sobre o menos 10, somei os i's. Por que eu somei os i's? Porque, né, é a mesma letra, então eu posso somar aqui e subtrair 60 de 50 sobre 10. Aqui eu posso fazer 4 vezes i1, menos 10 com menos 10 vai dar menos 20, né? Então aqui fica menos 20 mais 8i igual a quê? Igual a zero. Pego esse menos 20 e passo para o outro lado, né? Só para melhorar essa brincadeira. Então fica 4 vezes i1 mais 8i igual a quem? Igual a 20. Porque o 20 está negativo, ele passou positivo, né? Então aqui a gente pode falar que a gente encontrou aqui uma segunda relação matemática. E aí você já percebeu, né? Então, se a gente tem uma relação aqui em cima, tem uma outra relação aqui embaixo, se a gente separar, por exemplo, aqui no caso, o i aqui, trocar esse i aqui, a gente já vai ter uma outra relação que envolve i1 e que envolve i2. Então, aonde tiver i, eu vou colocar i1 e vou colocar aqui no caso i2. Então, eu posso substituir aqui essa equação aqui embaixo, vai ficar assim, né? 4 vezes i1 mais 8 vezes quem? Quem que é i? É i1 mais i2. Então, a gente sabe que é I1 mais I2, tudo isso igual a quanto? Igual a 20. Aí você está se perguntando, professor, mas por que você está fazendo isso? Por que você está trocando esse I por I1 mais I2? Por que você está fazendo isso? Porque, na verdade, eu já estou percebendo que eu vou ter que montar uma equação que tenha I1 e que tenha I2. Né? Na malha B aqui, né, nessa outra malha, eu percebo já que a minha expressão vai ficar em função de I1, vai ficar em função de I2. Então já vou aqui, né, arrumar aqui essa expressão matemática para também ficar em função de I1, para ficar em função de I2. Então aqui, ó, 4 vezes I1, a gente não sabe quanto que é isso. Brincando aqui de chuveirinho, né? Multiplicando esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 8 vezes quem? 8 vezes I1 mais 8 vezes I2 igual a 20. Aqui dá para juntar, né? Juntar 4I1 mais 8I1, que vai ficar quanto? Vai ficar 12 I1 mais 8 I2. Isso igual a quanto? Isso igual a 20. A gente obteve aqui, por exemplo, uma terceira equação, né? Envolvendo I1, envolvendo I2. Aí eu volto aqui para o problema, aqui para o ponto B. Né? Então, ó, voltando aqui para o ponto B aqui, para o ponto B eu vou descer aqui pelo meio. Então, quem encontra primeiro, encontra o 20 pelo lado positivo, então é mais 20. Seguindo aqui, a gente encontra quem? O R4, a resistência que vale 4, mas eu estou indo contra a corrente. Se eu estou indo contra a corrente, fica menos, né? Então aqui vai dar menos 4 vezes quem? Vezes o I1,
que a gente não sabe quanto que é. Continuando aqui descendo, agora eu vou para o outro lado. Eu subo esse outro lado, já virou I2, né? E está sentido a favor da corrente I2, então esse 4 aqui vai ficar positivo, né? Vai ser mais 4 corrente I2. Subo aqui, eu encontro aqui o menos 20, então estou indo pelo lado negativo, fica menos 20, já é a voltagem, né? E volto para o ponto B da onde eu saí. Então, a soma das voltagens tem que dar quanto? Tem que dar zero segundo a lei de Kirchhoff aí. Então, aqui brincando aqui de matemática, a gente obtém o quê? Né? Que esse 20 menos 20 que vai dar zero, 20, né? Tira 20 dá zero. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4, 4 e 1, mais 4 e 2, aqui no caso, isso tem que dar zero. Porque esse cara aqui cancelou com esse cara aqui, sobrou só esse meiozinho aqui, né? Pronto, a gente teve uma outra função matemática relacionando I1 com I2. Vamos chamar aqui, sei lá, de equação 4, por exemplo. E aí você percebe que eu tenho duas equações que tem I1 e tem I2. Aí fica fácil, né? Então você é macaco velho em matemática, então a gente sabe que duas equações, duas variáveis, né? A gente dá para brincar aí. Bom, tem um jeito mais fácil para a gente resolver, em vez de trocar, separa I1, separa I2 e substituir na outra, eu prefiro fazer uma soma mais direta, quer ver? Vou pegar aqui a equação 3, que é 12, que no caso 12I1, mais 8 vezes o I2, tudo isso tem que dar 20, né? Aí vou pegar a equação 4, que a gente acabou de achar, e vou colocar aqui, ó, menos 4I2, desculpa, I2 não, I1, né? 4 e 1, aqui menos mais 4 e 2, igual a zero. Então, cuidado com esse negócio de mais e menos, tá vendo? Se confunde esse negocinho. Então, toma cuidado quem que é 1, quem que é 2 e mais e menos. O que eu posso fazer aqui para tentar eliminar uma dessas equações? Vou multiplicar aqui embaixo por, sei lá, 3, menos 3, né? É só 3, né? Vou multiplicar aqui por 3, por quê? Quando eu fizer 3 vezes 4 vai dar 12. E aqui é negativo, né? Então 12 positivo com 12 negativo dá zero. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ficar multiplicando aqui essa equação de baixo por 3. Aqui vai ficar 12 e 1. Aqui vai ficar 12 e 2. Igual a zero, né? Porque 3 vezes 0 fica zero. Então essa equação aqui de baixo ficou assim. Somando essa equação e essa equação aqui de baixo, que a gente multiplicou por 3, então esse cara cancela com esse cara aqui. Vai ficar 8 mais 12, vai dar quanto? Vai dar 20. Vai dar 22, igual a quanto aqui? 20 mais 0 fica 20. Então a gente descobriu que a corrente I2 vale quanto? Vai ficar 20 dividido por 20, isso vai dar 1. Então I2 vai dar 1 ampere. Então a gente acabou de descobrir quanto que vale I2. Se 2 vale 1 ampere, a gente dá para descobrir quanto que vale, por exemplo, o I1, né? Vamos pegar essa equação 3 e achar quanto que vale o I1. Então, a gente tem que 12 I1 vai ser mais, aqui no caso, 8 vezes o I2, aqui no caso deu 8, né? 8 vezes 1, porque o I2 vale 1, igual a 20. Então, a gente tem que 12 I1 vai ficar mais 8, igual a 20. Então, 12 I1 vai ficar, pega esse 8, passa para o outro lado, ele vai negativo, né? 20 menos 8, vai sobrar quanto? Vai sobrar 12. 20 menos 8, 12. Então a gente tem que I1 vai ser também 12 dividido por 12. Mesma coisa, né? Então 12 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 1 também. Então a corrente I1 também vale 1 ampere. Ou seja, se I1 mais I2, cada um vale 1, né? Então a corrente total vale 2 ampere. E onde passa a corrente total? Aqui pelo amperímetro, certinho, né? Então aqui o I vale quanto? Aqui o I vale 2 ampere. Então a alternativa B é a alternativa correta. Probleminha um pouco mais trabalhoso de fazer, né? Mas não é tão difícil, não é tão complicado assim de se pensar. O grande problema dessas questões de lei de Kirchhoff é o aluno ser um pouco macaco velho em sisteminhas lineares de matemática, né? Sabendo sisteminhas, você mata esses probleminhas aí facinho. Se não sabe, é bom relembrar como é que brinca com essa questão de substituição, soma de equações, substituição de equações, que usa bastante aqui na questão de malhas nas leis de Kirchhoff. Tranquilo?